Então são muitas pessoas, são muitos fatos, e o Movimento Jovens Livres, eu continuei no Movimento Jovens Livres durante 14 anos, trabalhando nos Jovens Livres, me tornei um obreiro ali, movido por aquele primeiro momento, por aqueles primeiros dias. Tudo ali nos Jovens Livres me falava de amor, tudo ali me falava de acolhimento, tudo ali me lembrava a minha casa, a minha infância que eu não tive. Quando eu olhava para o piso dos Jovens Livres, aquele piso ali tão limpinho, encerado, né? Eu lembrava da minha casa que era chão batido. Então eu vi que tinha uma diferença muito grande. Quando eu vi que todo mundo se chamava, nós nos chamávamos de irmãos, nós éramos realmente irmãos, nós éramos realmente uma família. E eu lembrava que eu não tinha esse clima. E ainda tinha mais, eu tinha meu irmão que estava ali recuperando comigo. De repente eu comecei a relacionar com meu irmão de uma forma diferente. E isso tudo era falado, gente, isso aqui é Deus, isso aqui é Jesus, isso é o poder do Evangelho, da Palavra de Deus, vocês podem não acreditar, podem achar que isso é uma história fantástica e tudo, mas é real. E, né, o que me marcou foi essas coisas, era o piso, olhar para o piso. Né? Hoje, quando eu voltei lá, depois desses anos todos, que eu olhei para o piso, eu me emocionei. Quando eu olhei para aquele piso ali, quantas vezes eu chorei naquele lugar, quantas vezes eu estava orando com a boca no pó e eu olhava para o chão e via lágrimas, lágrimas de gratidão a Deus, porque eu era liberto. Então, os obreiros todos, que se eu pudesse eu lembraria o nome de todos eles e ajudar outras pessoas, porque eu quis muito passar para as outras pessoas isso que eu sentia ali. Então era tudo me falava de amor. As paredes, às vezes eu deitava na cama e ficava olhando para o teto que tinha uma laje, o teto branquinho, e eu pensava, gente, na minha casa é tudo, entendeu? Não existe esse teto, era tudo que a gente falava de picumã, na época e coisas, às vezes não me via rato. Então, aquela sensação, e a minha cama, cada um tinha a sua cama, né? Tinha a sua cama. Então, a importância, o carinho dos meus companheiros, por isso eu tenho uma vontade muito grande de encontrar. As pessoas não têm consciência o quanto que um foi importante para o outro, o quanto que o Paranhos foi importante para mim, né? O Natanael, né? A vida do Fernando. O Fernando foi um pai, um irmão mais velho, um companheiro, né? Muito importante para mim. Então, quer dizer, todos esses colegas, o Iron, que já partiu, não está conosco mais. Então foram pessoas assim, que me ajudavam, todos eram muito importantes, cada um tinha seu recado, a sua forma de ser. Eu não me lembro muito das pregações, eu não me lembro das aulas, talvez eu sei quais eram os assuntos, porque eu dei mais de 10 anos, eu dei as mesmas aulas, o mesmo programa. Mas no período que eu passei, eu não me lembro das coisas, eu lembro das pessoas. Eu lembro de como as pessoas me trataram. Eu lembro quando a Ana Maria uma vez por semana na casa, e toda vez que ela ia, ela falava assim, e aí, filho, como você está? Pronto, não precisava falar mais nada. Só a pergunta e a forma que ela perguntava já nos fazia sentir amado, aceito. Às vezes era um dia que estava com muita luta, com vontade de ir embora, mas ela passava e ela tinha muita gente para atender, ela atendia os casos mais urgentes, né? Mas ela passava e cumprimentava todos. E aí, filho, como está? O jeito dela, a roupa dela, a bolsa de couro que ela usava, muito simples, né? De missionária, de mãe, né? O cabelo dela era muito bonita, né? Sem uma pintura sequer. Né? A energia dela, uma mulher também muito enérgica, muito firme, enfrentava as coisas quando alguém chegava. Né? Eu já ouvi ela falar, às vezes quando a turma estava muito rebelde, ela falava assim, se você não honra as suas calças, eu honro as minhas saias. Né? Então ela não tinha medo de ninguém, uma mulher muito forte. Né? O pastor Paulo Brasil, toda semana ele dava período para a gente, quando ele ia, ele cantava, né? As músicas dele. Então ele gastava um bom tempo cantando conosco, mandando a gente repetir aquelas canções. Então era um ambiente extremamente acolhedor. Né? Só internamente eu fiquei cerca de 10 anos, depois eu fiquei 3, 4 anos
em outras atividades, mas eu trabalhei muito dentro do internato, fazendo ali o trabalho de obreiros internos com outros, né? Quantos que passaram e tal, mas quando eu ouço a história deles não é diferente da minha. Eles também foram tocados por muitas coisas. Quantos que já me ligaram, eu tinha que fazer casamento de quanta gente, era eu que tinha que fazer o casamento deles. Meu casamento, teve o seu pastor Paulo, tem que fazer meu casamento. Né? Então são coisas assim, muito significativas, que não tem palavras que possam expressar essa importância. E é isso que faz a gente ficar de pé. É isso que faz a gente não voltar para as drogas. Entendeu? Quando a gente lembra o que a gente experimentou, que a gente resume tudo isso com o amor de Deus derramado por meio dessas pessoas, minha família. Além do movimento de Jovens Livres, outra coisa muito importante que completava o trabalho do movimento de Jovens Livres e completou nas nossas vidas foi a comunidade Jovens Livres, que era a nossa igreja, né? A comunidade de apoio. E foi nessa comunidade de apoio que eu aprendi a ter amizade com as pessoas, que eu aprendi a respeitar as pessoas, ter limite, conviver na sociedade. Né? E foi ali também que eu conheci a Marlene, que nós namoramos, né? Que nessa época eu já era presidente da mocidade da igreja, e eu conheci a Marlene, nós namoramos, noivamos, nos casamos, né? Tivemos nossos filhos também na comunidade, Jovens Livres, a Melina nasceu ali, a minha filha mais velha. Então, quando o Lucas, meu outro filho, nasceu, eu já estava em uma outra comunidade, chamada Comunidade Presbiteriana Livre em Cristo, mas ligada também ao Ministério Jovens Livres. Então, junto com o Movimento Jovens Livres, a Comunidade Terapêutica, a Casa de Recuperação, tem também a Comunidade Jovens Livres, que eu sou grata a muitas pessoas, né, que contribuíram e que proporcionou o trabalho completo. Nós tínhamos 3 instituições, na verdade: o Movimento Jovens Livres, a Comunidade Jovens Livres, que era a nossa igreja de apoio, onde eu, né, tive meus amigos, desenvolvi uma vida de jovem, solteiro, saudável, chegando ao namoro, casamento, formação de minha família, e o Seminário Jovens Livres, onde eu estudei, e foi por meio dele que eu também me tornei pastor.